Gostaria de partilhar convosco estas palavras de Deus e o tema, como já foi anunciado, é o verdadeiro Deus. Sabemos que a história humana começou com uma grande, enorme tragédia: a queda do homem. Com a queda, o homem, os nossos primeiros antepassados, ficaram totalmente na escuridão. Nós, na escuridão, por muitas coisas belas que existem, nós não conseguimos ver. E esta é a situação desde Adão e Eva, nossos antepassados, até à segunda vinda de Cristo. Até aí, Deus nunca pôde mostrar-se, revelar-se verdadeiramente quem Ele é. Por isso, depois da queda, o que é que os primeiros antepassados sentiram? Sentiram vergonha, medo, mas não arrependimento. Isto quer dizer que a relação deles com Deus não tinha atingido um nível de maturidade espiritual para se tornarem filhos de piedade filial. Esses são os nossos, infelizmente, antepassados. Viveram durante dezenas de milhares de anos completamente sem ter um sentimento para o seu Pai, Deus. Com a queda, os nossos primeiros antepassados ficaram cortados e assim todos os seus descendentes de Deus. Jesus afirmou: vós sois filhos do vosso pai, o demónio, Satanás, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala de que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Portanto, desde a queda, ninguém falou acerca da situação de Deus. Jesus sabia a situação de Deus, mas os seus discípulos não percebiam nada. Porque eles, discípulos de Jesus, vinham da tradição judaica, que são os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos não falam acerca do sofrimento de Deus, de um pai que ficou privado do amor dos seus filhos. Jesus afirmou: se vos tenho falado de coisas terrenas e não me acreditais, como me acreditareis se vos falar de coisas celestiais? Por isso Jesus não pôde falar nada. Não porque ele não sabia, não porque ele não queria, mas porque os seus ouvintes não tinham base nenhuma espiritual para poderem receber esta mensagem que Jesus tinha para trazer. O discípulo
Filipe disse-lhe, a um dado momento, quando ele estava a falar acerca do Pai, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheceste. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Está no Evangelho, João 14, 8 a 11. Com a queda, Deus perdeu a sua legítima posição. A relação com Deus, como disse antes, foi cortada. O homem ficou centrado em si próprio. Comer, sobreviver e nada mais. Toda a sua preocupação era sobreviver. Por isso, o homem tornou-se um ser egoísta. E o egoísmo é o mal aterrador que infestou a terra inteira. Deus, numa passagem da Bíblia, Deus arrependeu-se de ter criado o homem porque o seu ideal de alegria foi totalmente frustrado e a dor e o sofrimento atroz invadiu o seu coração e assim tem permanecido até aos nossos dias. Em Gênesis 6, 5 a 6 diz: Viu o Senhor, Deus viu a maldade do homem que se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra. E foi tocado de íntima dor no seu coração. Em toda a Bíblia, nós não vemos este ponto de Deus ter sido tocado no íntimo do seu coração. Desde a queda dos nossos primeiros antepassados, a humanidade mergulhou numa escuridão de ignorância de Deus e do próximo e do propósito da sua criação. Devido ao egoísmo avassalador, os conflitos, desde o nível individual ao nível mundial, multiplicam-se sem fim. A humanidade, durante 6.000 anos bíblicos, que corresponde a dezenas de milhares de anos, nunca conheceu o verdadeiro Deus. Depois de Jesus vir, sem conhecer a verdadeira realidade do verdadeiro Deus. Jesus vinha para mostrar quem era Deus e mostrar o ideal da sua criação que foi perdida pelos nossos primeiros antepassados. Mas mesmo depois de Jesus vir, a humanidade ficou sem conhecer a verdadeira realidade do verdadeiro Deus.
E agora vou citar as palavras do verdadeiro Pai. O que aconteceu devido à queda? Deus ficou algemado e confinado, assim como os primeiros antepassados da humanidade e os seus descendentes e o reino dos anjos. Inúmeras pessoas religiosas na história lutaram contra essas algemas. É o mesmo para toda a humanidade. Mas quem conseguiu libertar o coração de Deus? Ninguém. Jesus disse: tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. No Evangelho de São João 16, 12 a 13. Por isso, Jesus, com imensa pena, não consegui dizer mais. É absolutamente necessário que o Senhor da segunda vinda venha. Quando Ele vier, é que irá revelar toda a verdade oculta durante dezenas de milhares de anos da história humana. Satanás, que se tornou o senhor deste mundo, não vai querer deixar o seu domínio. Por isso, Jesus, há 2000 anos, previu. Contudo, falando da segunda vinda, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé sobre a terra? Nós somos testemunhos disso. Quando o princípio divino começou a ser divulgado, o que é que as igrejas estabelecidas fizeram? Acusaram de mentira, de calúnias, tudo o que o princípio divino dizia. Portanto, Satanás teve o domínio não só das pessoas que não tinham religião, mas também das pessoas que eram religiosas. Eles foram os primeiros que se rebelaram contra a verdade que o Senhor da segunda vinda trouxe. E então diz Jesus, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Isto foi realmente o que aconteceu na história desde a vinda do Senhor, desde a vinda dos verdadeiros pais. E agora vou citar-vos algumas palavras que os verdadeiros pais nos transmitiram. Ele diz assim, em 1986, está no livro de Chan Song-yeon, diz: a minha própria dor e tristeza não são nada. Deus não tem sido capaz de cumprir o seu papel como Deus. Deveis entender que as lágrimas amargas de Deus, que derretem a medula dos seus ossos e as suas manchas de sangue que se espalharam ao longo da história, estão clamando do chão. Tenho feito esse trabalho porque sei que a missão continua a ser a de libertar Deus da sua angústia. Como Deus tem estado desgostoso e triste
porque o seu trono foi violentamente roubado. O seu trono foi-lhe tirado pelo seu inimigo. Deveis saber o facto de que Deus não pôde tornar-se um Deus de alegria, mas tornou-se um Deus cuja história está cheia de tristeza e de muita amargura. Ele não é um Deus da sua própria nação, do universo. Embora Deus esteja vivo, há pessoas que dizem desdenhosamente que Deus está morto. Os seus ideais e o seu filho amado, a sua filha amada, e todos foram arrancados. E a terra foi completamente espezinhada pelo seu inimigo. Deus é o nosso Pai, não pode libertar-se da sua dor sem libertar todas as pessoas que são os seus filhos e filhas que estão em sofrimento. Como qualquer pai pode sentir-se confortável enquanto os seus filhos amorosos estão a viver em ansiedade? Isso explica porque devemos libertar Deus que está numa tal situação. Como libertaremos Deus? Deus está impedido de amar todas as pessoas. Somos responsáveis por encontrar um reino de libertação no qual Deus possa amar livremente toda a humanidade. Uma vez que fomos corrompidos através da queda, devemos libertar Deus, tornando-nos filhos que são vitoriosos sobre a queda. O verdadeiro Pai diz-nos o seguinte: eu vos pergunto, com que frequência sentis a presença de Deus? Quantas vezes durante as 24 horas diárias sentis a sua presença? Já respondestes, já ouvi. Vós podeis esperar por salvar, vós podeis esperar ser salvos através do atendimento a Deus, e vós atendeis a Deus durante 2 horas por dia? Deveis precisar de Deus mais do que o ar que necessitais para respirar, e buscá-lo mais desesperadamente do que uma pessoa sufocada procura o ar, ou uma pessoa desidratada que anseia por um copo de água. Deus é mais essencial do que o alimento. Isto são as palavras do verdadeiro Pai, que realmente fala de Deus de uma maneira única, nunca ninguém falou. Eu recordo, no princípio, o doutor Boipac disse: sabeis, Deus sofre. Nunca ninguém disse isto, nenhum religioso falou assim acerca de Deus. E eu estava, no princípio, a ouvir isto, e disse assim: sim, é verdade. Eu estive 11 anos no seminário católico, eu nunca ouvi dizer que Deus sofria. Só se dizia que Jesus sofria. Jesus sofreu, mas Deus nunca ouvi.
o que é que vemos, o que é que as religiões fazem acerca, ou o que é que eles fazem para Deus? A única coisa que fazem é prestar culto. Mais nada. Eu gostaria de encerrar esta minha alocução a voz lendo um discurso que eu trouxe, o discurso da verdadeira mãe, do dia 18 de maio deste ano corrente. Ela diz: é a responsabilidade das famílias abençoadas que atendem o Pai Celestial na Terra estabelecer, no mínimo, uma fundação nacional sob o domínio dos Pais Celestiais. Estou a dizer que é necessário criar um ambiente propício ao Pai Celestial para que possa presidir e operar livremente. Isso significa que os 50 milhões de pessoas neste país da Coreia devem tornar-se filhos dos pais celestiais. Isto significa que eles se tornem famílias abençoadas, que os verdadeiros pais abençoam e se tornem cidadãos da Cheonilguk. Não podemos permitir que esta nação e o mundo vão à ruína neste momento em que dedicamos o Cheonil Sancto, onde podemos finalmente assistir ao Pai Celestial depois de 6.000 anos. O que fazer? Cada pessoa precisa de dar testemunho. É preciso dar testemunho. Dar testemunho. Dar testemunho dia e noite. São as palavras da verdadeira mãe. Devemos praticar a palavra a todo o custo e ter sucesso. E todos responderam sim. Devemos praticar a palavra a todo o custo e ter sucesso. Não façamos Deus esperar mais e não deixemos que a filha unigênita fique sozinha por mais tempo. Entendeis-me? Sim, responderam. O nosso objetivo é a restauração do país. Dar testemunho. Dar testemunho. Dar testemunho. É a única maneira de poderes viver e deste país prosperar. Entendeis-me? A restauração nacional da pátria dos pais celestiais. Isso é certo ou não? Outra ênfase crucial deve ser encontrar a segunda e a terceira gerações. Isto tem um grande significado. Deveis ensinar acerca da natureza fundamental do Criador e Pai Celestial e sobre a missão dos verdadeiros pais. Por esta razão, podemos dizer que a providência de Cheon Chin-won é importante. É a raiz de uma fé inabalável. Cada pessoa deve experimentar isso pessoalmente. Akchan, nossa verdadeira mãe. E assim termino e vou encerrar com uma oração todos nós.
Queridos pais celestiais, amados verdadeiros pais do céu, da terra e da humanidade, nós estamos eternamente gratos pelo vosso infinito amor que nos destes, apesar de nos termos rebelado contra vós, não seguindo a vossa palavra, e vós não nos abandonastes. Ficastes no silêncio, carregado de sofrimento, dor, angústia, por verdes os vossos filhos estarem a sofrer. Jesus, há 2000 anos, pôde explicar um pouco, mínimo, acerca da vossa situação na parábola do filho pródigo. Esse filho são os nossos primeiros antepassados. Quiseram abandonar a casa do pai, onde viviam, e foi com a sua herança e gastou tudo com os seus amigos, e depois de ter esbanjado tudo, ficou numa situação miserável. Não tendo nem sequer um pouco de comida para pôr na boca. E ele foi à procura de trabalho e conseguiu um trabalho como guardador de porcos. E ele comia o que os porcos comiam, que era bolotas. Ao fim de vários tempo, assim, ele começou a sentir dentro de si um impulso que era: os servos do meu pai têm uma vida muito melhor do que eu tenho aqui. E então um dia decidiu regressar à casa do pai. O pai, todos os dias, ao entardecer, subia a torre da casa e tentava espraiar a sua vista e ver quando o seu filho podia regressar, ver a figura do seu filho. Essa foi a situação que Jesus quis mostrar, que o seu pai esteve sempre à espera de seu filho. E esta situação é verdadeiramente a vossa. Desejais que nós possamos regressar para vos abraçar e vós sentirdes finalmente o grande amor. Depois destes milhares, dezenas de milhares de anos, os verdadeiros pais foram os vossos primeiros filhos verdadeiros que puderam conhecer o vosso coração e vos amaram acima de tudo, acima das suas próprias forças, acima das suas próprias vidas, viveram vidas de tormento e sofrimento atroz. Porque sabiam que queriam libertar-vos e poder depois ser um instrumento vosso para dar a conhecer a todo o mundo. Graças aos verdadeiros pais, nós conhecemos hoje tudo o que queríeis que os vossos primeiros filhos, Adão e Eva, soubessem. Nós hoje temos o privilégio de viver no mesmo tempo com os verdadeiros pais. A verdadeira mãe está-nos a solicitar que temos de restaurar a nossa nação e o mundo. Por isso que nós possamos refletir sobre as palavras que hoje Deus nos transmitiu e que possamos fazer com que
muitos filhos regressem à casa do Pai para dar alegria ao Pai e para os filhos sentirem que não estão órfãos, mas que têm pais e verdadeiros pais visíveis. Queridos pais celestiais, aceitai esta nossa oração. Hoje fazemos no nome de todos os nossos irmãos aqui presentes e via Zoom, e no meu nome, no nome da minha família, Liberto e Voltrode Silva, família central abençoada. Aju. O Senhor Liberto concluiu com as palavras da verdadeira mãe e com uma oração. Então eu não vou acrescentar nada. Acho que chega assim. Muito obrigado. Vamos só agradecer com mais. Uns anúncios, não é, Carla? Vamos então. Nossa irmã Carla tem uns anúncios.